Olá a todas e todos, bom dia! Bem-vindo ao Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Hoje eu trouxe um texto da Conceição Evaristo. Meu nome é Daniele, falo direto da Bahia e vou ler para vocês o conto Olhos d'Água. Vamos lá? Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu da minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo, busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência, sempre ao lado de minha mãe, e aprendi a conhecê-la. Eu decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor eram seus olhos. Eu lembrava nitidamente de detalhe do corpo dela, da unha encravada, da verruga e de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de boneca, eu percebi que mamãe dava os movimentos de lava-lava, de passa-passa, de roupagens. E eu percebi que esses movimentos eram parecidos com o de minha mãe. Pensamos que fosse um carrapato bem no seu couro cabeludo, mas era uma verruguinha. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca, a mãe, daquele padecer, puxou rapidinho o bichinho, que parecia uma verruga. E mamãe riu e todas nós rimos tanto e as lágrimas escorreram. Mas de que cor eram mesmo os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas, onde as crianças andavam nuas, até grandinhas. As meninas, com os seios começando a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância da minha mãe confundiam-se com as minhas próprias infâncias. Lembro-me de que muitas vezes, quando mamãe cozinhava, da panela subia um cheiro que não se parecia com cheiro algum. Era como se ela cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar o sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que minha mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira, e felizes colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra. As flores eram distribuídas por cabelos, braços e colos. Diante dela fazíamos reverência. E mamãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram mesmo os olhos da minha mãe? Eu sabia desde aquela época
que a mãe inventava esses outros jogos para distrair a nossa fome. E nossa fome se distraía. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de forte chuva, em cima da cama, agarrada a nós. Ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de prantos balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesse momento, os olhos da minha mãe confundiam-se com os olhos da natureza. Chovia, chovia, e ela chorava, chorava. Mas por que eu não conseguia lembrar da cor dos olhos dela? Ai, aquela pergunta me atormentava. Saí de minha casa em busca de melhor condição para mim e para minha família. Mas eu nunca esqueci a minha mãe. Também naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos. Palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe, hein? E foi então tomada por desespero, por não lembrar da cor dos olhos da minha mãe, que resolvi deixar tudo. E no dia seguinte, decidi voltar à minha cidade. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual. E quando, após longos dias de viagem, ao chegar em minha terra, pude contemplar extasiada os olhos da minha mãe. Sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos de rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas, correntezas, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturando às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos da minha filha. Faço brincadeiras em que os olhos dela se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos no doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando, encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. E eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Enfim, nunca se acaba um texto todo, né? Com Conceição. Conceição, ela é incrível, né? Ela é fantástica. Eu sou muito fã dos textos dela. Os textos dela sempre mexem muito, porque tocam uma sensibilidade muito forte, né? E esses dias eu estava refletindo muito sobre esse texto e pensando, né? Os olhos da mãe, né? Nem todas nós somos mães,
mas a maior parte, né, de nós tivemos mães. E eu imagino que até para pessoas órfãs, esse lugar de mãe possa ser imaginado, idealizado, né? E a gente que teve o privilégio de ter nossas mães, é um lugar de análise, né? A gente sempre analisa, sempre observa, sempre lembra. Eu recordo que na primeira vez que eu li esse texto, foi em plena pandemia, eu estava muito sensível, estava longe de todo mundo, estava com muita saudade da minha família. Eu tive uma crise de choro incontrolável. E eu lembro também que quando nós discutimos esse livro no clube de leitura, do qual eu faço parte também, esse livro trouxe vários gatilhos, né? Tem vários textos muito fortes que falam sobre maternidade, violência, afeto, religiosidade, espiritualidade, né, na verdade. E eu lembro que teve uma pessoa que ela se questionou muito, né? Ela é mãe, e ela se questionou muito sobre o papel dela, né, na maternidade, se ela estava fazendo as coisas certas, como ela sabia, né, que estava acertando, que estava errando, e que a maternidade tinha um peso, né, para ela, e era tão importante. Para mim, eu analiso esse texto com saudade da minha mãe e tentando buscar memórias e lembranças afetivas que eu tive com minha mãe, né? E eu lembro que o que me fez chorar nesse texto foi que eu lembrei do cheiro de minha mãe. E para mim não eram os olhos dela que eu buscava. Eu buscava o cheiro, porque o cheiro da minha mãe é um cheiro inconfundível, é um cheiro que eu tenho certeza que ninguém vai ter o cheiro dela. E eu gostava do cheiro da minha mãe suja. Eu gostava quando ela trançava os meus cabelos. E eu vejo sempre essa cena em alguns filmes, em alguns momentos, né, alguns vídeos da internet. E para uma menina negra, essa cena é uma cena que remete muito a gente ao afeto, que é o momento em que as mães da gente colocam a gente no meio das pernas para cuidar dos nossos cabelos, para trançar, para cuidar, e ali conversa, né? Então, é um momento de muito cuidado, de muito afeto, de troca de afeto. E eu lembro, né, que eu gostava muito desse cuidado, desse afeto e desse momento, né, de estar lá tão perto de minha mãe, né, de estar sentindo o cheiro dela. E várias outras memórias afetivas também. Minha mãe era quem contava as histórias, né, do tempo que não era o nosso, do tempo anterior nosso, da geração dela. Então, nós sabíamos de coisas através da minha mãe, sabíamos de música. Minha mãe contava histórias de música, dos músicos. Minha mãe contava a história da ditadura. Minha mãe contava a história da infância dela, contava causos. E tudo isso acabou gerando um elo, né? E quando a gente vê essa busca, né, da personagem pelos olhos, pela cor dos olhos da mãe, na verdade, ela busca essa memória, né, dos olhos da mãe, e do que ela buscava, né, lembrar desses momentos e como estavam os olhos da mãe dela, né? É isso que eu sinto nessa busca dela, essa ida de buscar, né? Enquanto ela tem a mãe dela, de querer e de também ter essa relação, né, de afeto com a filha. Então, essa cor dos olhos, essa lembrança é uma lembrança que para ela é a cor dos olhos, para mim é o cheiro, para outras pessoas pode ser a voz também, né? E as pessoas dizem que eu tenho uma voz muito parecida com a de minha mãe. Toda vez que eu atendia o telefone lá em casa, as pessoas confundiam, né? E assim, eu fico assim, meu Deus, eu quero gravar minha voz. E às vezes eu me ouço falando coisas e lembro da maneira como minha mãe falava algumas palavras.
E tudo isso é uma tentativa, né? É uma lembrança, é uma maneira de fazer esse resgate das nossas memórias afetivas através da mãe, né? E desse laço da maternidade, que é um laço tão importante para todos nós, né? Todos nós que tivemos, e alguns que não tiveram também essa presença. A maternidade se faz como um laço muito importante, né? É um elo. E através dessa experiência é passado muito conteúdo, é passado muita informação, é passado muito afeto, né? E, ou não, no caso das pessoas que não tiveram mãe presente, mas é algo que marca a gente, né, por muitos e muitos anos. E eu fico sempre emocionada quando, quando falam de coisas da minha infância, quando falam de algumas memórias afetivas que eu tenho, eu fico sempre emocionada e eu queria ter a oportunidade de trazer esse texto para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Assim como eu gostei. E aí, comentem lá no nosso Insta, na postagem, né? No card de postagem desse episódio, o que você achou. Comentem também no nosso YouTube, na página do YouTube, onde esse episódio vai ficar disponível. Conte pra gente o que você achou desse texto, conte pra gente um pouco da sua memória afetiva, o que você busca, né, lembrar da tua mãe, tem alguma coisa, alguma lembrança afetuosa, ou algo que você sente muita falta, né, desse elo da maternidade. Conte aí pra gente. Eu acabo esse episódio aqui, finalizo ele com muita emoção, né, e muito afeto. Desejo para vocês uma boa semana, um bom dia, que esse episódio traga muito afeto, né, para o dia de vocês. Um grande abraço para todas e todos, né? Um grande abraço afetuoso para vocês e até o próximo episódio.